Oi, eu sou a Cristine da Confio e hoje eu vou ensinar pra vocês uma roupinha pra cachorro em crochê. Vamos lá? Vou trabalhar com fio duplo e uma agulha de 7 milímetros e a gente vai fazer aqui a gola da roupinha do cachorro. Então, são 4 correntinhas e mais 2, porque a gente vai trabalhar em meio ponto alto. Então, eu venho aqui na 4ª correntinha. E aí, vou preencher todas com meio ponto alto. É importante você tirar a medida ao redor do pescoço do seu cachorrinho para poder fazer essa gola, porque a gente vai fazer uma tira e ao final a gente vai fechar ela. Olha. Então, duas correntes, virou meio ponto alto, pegando apenas a alça de trás da correntinha. E assim a gente vai fazer até o final. Sempre pegando só a alça de trás da correntinha. O que a gente quer aqui é fazer uma espécie de efeito canelado. O que é importante você saber, essa roupinha, ela precisa ser bem justinha, porque ela vai ceder bastante. Então, a gola você pode fazer na medida justinha do pescoço do seu cachorro, sem medo. Porque ela vai ceder bastante mesmo. Certo? Bom, aqui eu terminei a gola no tamanho que eu quero. O que é importante você saber é que dependendo do tamanho do seu cachorro e do seu gosto, você pode fazer essa gola maior, aí você coloca mais correntinhas, tá? Então, eu fiz aqui o tamanho que eu quero, ó, lembrando que ela estica bastante, tá? E aí, agora eu vou fazer a costura. Então, tava trabalhando desse lado, virei, venho pra cá, já vou aproveitar pra deixar esse fiozinho aqui pra dentro. Vou fazer uma correntinha. Opa, aqui eu já fiz uma correntinha. Então, eu vou inserir só no fiozinho de trás dessa carreira que a gente estava trabalhando e lá no fiozinho da primeira correntinha que a gente fez, do outro lado. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, sempre trabalhando só na parte de trás do fio dessa carreira que a gente estava. Com isso, eu já faço a costura, olha, com ponto baixíssimo. Já escondo tudo bonitinho, olha. Depois eu só vou aparar aquele fio. E aí, aqui, a gente vai trabalhar em ponto alto. Então, aqui eu vou achar um buraquinho para inserir o meu ponto. Ali eu achei que ficou muito distante. Coloco aqui num buraquinho para fazer o meu ponto. Vou preencher toda essa carreira com o ponto alto. Aqui, como não é a lateral do ponto, não tem um lugar exato pra gente colocar a agulha, tá? Aí você vai encontrando um lugarzinho pra fazer o seu ponto, mantendo uma distância mais ou menos parecida entre todos eles. E a gente vai fazer isso por algumas carreiras, por umas 2 carreiras. Cheguei aqui no final da 2ª carreira. É importante você medir a distância onde vai ficar a gola no seu cachorrinho até onde começam as patas. Você faz isso medindo pelo peito dele, né? Então, mede o peito e é muito provável que nessas carreiras você tenha que fazer aumentos. Então, aumento quando você coloca 2 pontos no mesmo ponto de base, juntos. Então, aí você pode fazer distribuído uma carreira com aumento, uma sem, uma com aumento, uma sem. 1 ou 2 aumentos, 2 aumentos por carreira no máximo. E aí, quando você chegar na patinha, então a gente vai dobrar essa roupinha no meio e a gente vai fazer a divisão dessas mangas que a gente vai fazer na roupinha. Então, aqui eu vou separar um pouquinho que vai ficar entrando no peito em direção à barriga. E aí, você vai medir a distância, então, entre as patinhas do seu cachorro. Aqui eu tô fazendo, pensando num pincher, mais ou menos, o tamanho de um pincher, mais ou menos. Então, essa distância aqui, acho que, na verdade, acho que menor. Uma distância um pouquinho menor, de aí umas 2 a 4 correntinhas no máximo entre as patinhas do pincher. Mas aí você vai medir isso no seu cachorrinho direito. Então, aqui é a parte que vai entrar lá para baixo da barriguinha dele. E aqui, esse vão, a gente vai deixar para encaixar a patinha do cachorro. Aqui é onde a gente não vai tecer, a gente vai deixar um buraquinho para fazer a manga, então.
Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Aqui eu deixo também 3 correntinhas como um vão pra gente fazer as mangas. E aí, como que a gente faz essas mangas? Então, aqui vamos fazer o ponto alto. Começo aqui. Aí, vou até aquele marcador que eu coloquei. E agora, a gente fez aqui, no meu eu coloquei 3 correntinhas para fazer a manga, né? Então, eu vou fazer 3 correntinhas. E aí, eu vou fazer o meu ponto alto ali no outro marcador. Tá vendo que já ficou o buraquinho pra manga? Aí, eu vou tecer até o final. E quando chegar na próxima manga, aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer as 3 correntinhas. E vou fechar com o ponto baixíssimo no final da carreira, sempre. Se aqui precisar, você também pode fazer aumento. Você vai experimentando no seu cachorrinho. Cada cachorro tem um corpo, uma constituição, é mais troncudinho, mais baixinho. Então, não tem uma medida exata. É importante você tirar todas as medidas ao redor do pescoço, a distância do pescoço até o peito, ao redor da barriga e o comprimento do corpo dele também, de onde vai ficar a gola no pescoço até o final, quase no rabinho. Então, ó, cheguei aqui no marcador, aí aqui eu faço então as minhas 3 correntinhas. E vou pular aqui embaixo e vou fazer o ponto alto lá no meu próximo marcador. Finalizo aqui com ponto baixíssimo e posso tirar esses marcadores. Posso tirar porque agora eu não preciso mais deles. E agora a próxima carreira a gente vai fazer pegando não a correntinha toda, a gente vai inserir só em uma das alcinhas. Então, vamos lá. Lembrando que nessa etapa, se você precisar, você vai fazer aumento, tá? Lembra também que a roupinha, ela fica super laceada com o uso. Ela vai ceder bastante, então você vai ter o cuidado de fazer ela bem justinha mesmo, sem medo. A não ser que você esteja fazendo com algodão, né? Que o algodão não cede muito. Olha, aqui a gente vai pegar só na alcinha de trás da correntinha. No caso do algodão, ele não cede muito, porém a trama do crochê cede. Então, tudo isso é importante observar. Se você quiser, é bom fazer uma amostrinha também. Eu sempre indico fazer a amostrinha, porque assim a gente não passa raiva tendo que desmanchar todo o trabalho, né? Então, é isso, olha. Eu vou fazer e vou terminar para voltar aqui e mostrar para vocês. Cheguei aqui no final, fiz as minhas manguinhas, fiz 2 aumentos também aqui na lateral. E agora, a gente só vai fazer a parte da barriguinha e a parte das costas. Lembrando que a parte da barriga, ela é um pouquinho menor que a das costas, principalmente quando se trata de macho, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma carreira de ponto alto. E aí, quando a gente finalizar, a gente já vai voltar para fazer as costas. Lembrando que a quantidade de pontos e de carreiras que eu tô trabalhando aqui é simbólica, tá? Isso vai depender muito do tamanho do seu cachorrinho. Então, você vai precisar medir e ver o tamanho da roupinha que você quer fazer para ele. Se você também quer fazer uma roupinha mais curta, mais compridinha. Então, a ideia aqui é ensinar a base dessa roupinha para que você tenha liberdade de criar da melhor forma possível para você, né? Com o material que você tem em casa, de acordo com o corpo do seu animalzinho também, de forma que ele possa ficar confortável. Então, aqui, tô chegando no finalzinho da carreira.
e a gente já vai começar a fazer a parte das costas, e aí tem essa finalização, então aqui pra barriguinha ficar mais livre. No caso de fêmeas, vocês até podem fazer a roupinha inteira até o final circular, tá? Mas isso também vai depender se o seu cachorrinho ele é mais barrigudinho ou se ele tem uma barriguinha negativa, sabe? Então, às vezes, se ele tem uma barriguinha negativa, tem o peito mais proeminente, se você fizer ela até o final, vai ficar muito largo lá no fim. Quando chegar aqui, a barriguinha dele vai ficar aqui assim, a roupinha vai ficar sobrando. Então, é legal tomar cuidado com isso. Olha, aqui eu escolhi deixar minha costura bem no meio, né, entre as manguinhas. Então, para fazer a parte de trás, eu vou caminhar com o ponto baixíssimo aqui, até a metade aqui. Vou colocar até um marcadorzinho, um pouquinho mais da metade, na verdade. Aqui, um pouquinho aqui, virando um pouquinho da metade, para não ficar a roupinha bem no meio, né? Não parar bem no meio a costura. A gente já faz um ponto baixíssimo como um acabamento. Cheguei aqui. Então, aí eu vou fazer o meu ponto alto, que é o pontinho que a gente tá trabalhando. Você pode escolher também trabalhar com outros pontos, tá? Ponto fantasia, ponto que você quiser. Eu só não recomendo ponto baixo, porque ele vai ficar muito duro. O meio ponto alto pode até ser dependendo do fio e da agulha que você utilizar. Lembrando que se você utilizar uma agulha maior, você consegue fazer com que o seu fio fique mais maleável, com que a trama fique mais maleável. Ó, aqui, então, o que a gente fez? Eu saí da minha costura, né? Eu escolhi deixar minha costura aqui, então por isso que eu já fiz o acabamento com o ponto baixíssimo. Eu vou colocar aqui, assim, um marcador, que é pra ficar igual ao outro lado, olha. Então, a minha carreira, ela vai terminar aqui. Aí, essa parte aqui, ela fica como uma espécie de capa. Assim, você consegue fazer até o final, até chegar próximo ao rabinho do seu cachorrinho. E ele pode ficar mais quentinho. Mas nada impede vocês de terminar antes também da barriguinha e fazer como se fosse uma camisetinha mais curta. Fica aí essa sugestão também. Ó, cheguei aqui no final. Então, já posso tirar os meus marcadores. Vamos ver. Ou meu marcador, né? Que era um só. Tá vendo? Olha, ele não ficou exatamente lá na metade. A gente trouxe um pouquinho pra dentro, que eu acho que fica mais charmoso a hora que o cachorrinho vestir, olha. Ele vai colocar a patinha aqui, né? E aí, essa roupinha vai ser um pouquinho maior. Dependendo do seu cachorro, você pode trazer um pouco mais pra baixo, né? Lembrando que a patinha ele vai ficar mais ou menos assim. Então, não precisa fazer exatamente metade da carreira, pode fazer um pouquinho a mais. Chegou aqui, a gente vai continuar com o ponto alto, porém, a gente vai virar o trabalho. Vai virar e vai voltar. E assim, a gente vai fazer até o final, de acordo com o comprimento do nosso cachorrinho, com o comprimento da roupinha que a gente quer fazer para ele. Então, tá aqui, eu vou fazer algumas carreiras e já volto para mostrar para vocês como ficou. Cheguei aqui no final da carreira, agora eu vou preencher com ponto baixo, até chegar ali no meio daquela costura que a gente tinha separado para fazer essa parte da capinha de trás, lembra? Olha só. Porque eu comecei aqui fazendo ponto baixo, né? Então, eu vou terminar fazendo ponto baixo, assim eu já tenho um acabamento.
e posso arrematar o meu fio. Certo? Aqui eu vou cortar, vou esconder os fios e a minha roupinha vai estar pronta. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Claudinha, um beijo pessoal de casa.